Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com Janjo Proença, empresário de restaurantes, empresário também de rádio. A família dele é muito ligada, faz parte da história do rádio no Pará. Janjo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. A gente sempre fala de Rox, de Capone, hoje você vai falar de rádio. Eu gosto, o rádio está no nosso sangue, né? Pois é. Como é que, tanto tempo no sangue dos Proença, como é que os Proença vão sobreviver a partir do dia 1º de agosto? É o que todo mundo se pergunta, como é que o Janjo, como é que o Edir, já que o Edgar vai continuar lá na cultura, não tem problema nenhum. A Feira do Som tem 50 anos, eu acho, ela 40 anos. Como é que vocês vão fazer? Vão ficar, ter um microfone em casa, vão ficar... Acho que não, acho que a gente vai fazer as nossas coisas. A gente está ficando mais velho, né? Então a gente vai querendo olhar mais as nossas coisinhas, e eu gosto de desenhar. O Edir Augusto é um escritor, né? De mão cheia, cada vez mais. Ele está tendo sucesso. Então chegou uma hora que tem as fases da vida das pessoas, né? Você tem que realmente saber como é que vai ser. Nós trabalhávamos muito. Nós realmente nós dedicávamos assim de corpo e alma a coisa. Nós não somos comerciantes, nós somos radialistas. Nós viemos, ou seja, o meu avô era radialista. Imagine que em 1928, em 1928, dia 22 de abril de 1928. A Rádio Clube fez agora 90 anos. Pois é, imagina. Como é que foi? Era um clube, era uma associação? Era uma coisa meio assim, lógico, eu não estava presente, né? Mas é coisa esquisita. Mas era uma coisa muito maluca, porque assim, era a Rádio Clube. Por que clube? Porque era um clube de pessoas que queriam escutar rádio. Era uma coisa, imagina assim, os mais foi novos. Foi a 4ª emissora do Brasil. E dizem que é a 6ª da América do Sul. Imagina você, ou então o pessoal que está nos ouvindo, vendo, aquele MIRC, ou então o IRC que tinha, né, antes de ter o WhatsApp, esse negócio todo, né? Então eram aquelas pessoas chatas que ficavam se metendo, queriam falar, podiam até ir na casa da outra, mas preferiam ficar usando aquilo. Então, alguns rádios, que chamavam de rádio de galena, que ele ficava no meio da mesa e as pessoas tiravam uns fones de ouvido, tipo um estetoscópio, né? Sim. E ficavam ouvindo, e aquela rádio ia ao ar alguns minutos por dia. E aí era um clube que as pessoas se reuniam e pagavam um valor para ficar lá, para pagar a energia elétrica, e foi assim, foi aumentando as coisas. O meu avô, ele sempre foi uma pessoa assim muito... Ele já mexia com comunicação? Não, quer dizer, sim, ele sempre foi jornalista, ele era do jornal da Folha do Norte, Diário do Pará, não, Diário... Meu nome era um outro jornal que era tipo Diário do Pará, que era... Sim, Estado do Pará. Estado do Pará. Então ele sempre fez parte dessa parte de jornalismo, né? Impresso, né? Impresso. Mas ele era muito, sabe, entrava nas coisas, gostava de estar nos bares, nos restaurantes, nas rodas onde tivessem os artistas, os intelectuais, essa história toda. E ele se reuniu com duas pessoas que eram, assim, vidradas na questão de eletrônica, que era o Heriberto Pio, trabalhava na época nos Correios, que então era aquele negócio, os Correios era a mesma coisa que a internet, assim, em altíssima velocidade, né? E também com o pessoal do Roberto Camelier. O Roberto Camelier era um cientista, ele mexia, ele inventava os equipamentos, esse negócio todo. E eles começaram a fazer isso. Os dois não tinham aquele verve de passar para as pessoas que tinham aquela microfone. Isso. Ficavam nos bastidores e teu avô falava. Exatamente. Então os três se reuniram e começaram a fazer o rádio aqui no Pará. Agora, a primeira sede onde é o Palácio do Rádio? Não. A última sede foi do Palácio do Rádio. Eu não sei de cabeça onde foi. Consta que foi no edifício Berne, também naquele outro edifício que hoje em dia é a CIA ali na frente. Pois é, e não tem a Roberto Camelier, a rua Roberto Camelier, que tem esse nome porque a rádio foi lá? Sim, lá eu chego lá, porque lá era
espaço muito grande, né? Para botar as antenas. Sim, as antenas ocupavam um espaço imenso. Era enorme, era longe ali. Ali era muito longe de Belém, então não podia fazer lá, sabe? E na época aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque eles foram melhorando e coisa e tal, e não tinha a Anatel, tinha a aeronáutica que cuidava dessa parte de comunicação no Brasil inteiro. E eles, depois de já terem várias rádios no Brasil, eles determinaram uma norma lá que, olha, tem que fazer assim agora. A partir de hoje tem que ser assim. E eles não conseguiam. Não conseguiam, eram lisos, só queriam fazer rádio, aquela história toda, até que chegou um dia, ela disse, olha, a partir da quinta-feira que vem, vamos dizer, não vai poder mais entrar a rádio se não for dessa maneira. E consta que eles foram para o microfone, e disseram, olha, pessoal, a partir do dia tal, a Rádio Clube vai acabar, porque nós não temos mais dinheiro, a gente tem que trocar todo o nosso equipamento e coisa e tal. E, de repente, sem ninguém pedir, houve uma sacolinha passou. Não, até motorista de táxi parava na porta dizendo, olha, todo o meu dia de hoje é para vocês, eu tenho que ter essa rádio. E assim eles foram continuando o negócio. Né? Agora, uma época muito bacana, naquela época não tinha Belém Brasília, né? Não tinha rede de televisão. Sim, a rádio era essencial. Pois é, era essencial. Nós tínhamos artistas, nós tínhamos cantores líricos, nós tínhamos teatrólogos, nós tínhamos artistas para fazer novelas. A rádio novelas famosas, pois é, assim por gente. Então era uma coisa de muito, mexida muito. Isso demorou quanto tempo? Eu acho que demorou mais. O teu avô morreu ainda no comando da rádio? Não, meu avô não. Meu avô já tinha passado o comando para o meu pai. Sim. O meu avô morreu com 87 anos, então ele já estava mais velhinho. Aí o teu pai tocou? O papai ficou tocando. Mas que gostava da parte esportiva? O papai nunca foi assim um comerciante. Ele gostava de rádio, gostava de esporte. Ele fez uma imagem muito boa a questão de narrar os jogos e coisa e tal. Ele sempre foi remista, mas ele, na hora que falar sobre mal do Remo e falar bem do Paysandu, ele falava, as pessoas gostavam disso, né? E ele sempre se meteu nessa parte de esporte. E a rádio foi cada vez mais aumentando tanto a capacidade dela comercial, mas também... E quem vendeu o controle da Rádio Clube foi o teu pai, hein? Foi o meu pai. O meu pai, por causa disso, ou seja, ele estava numa época que ou você fazia um investimento violento, e trabalhava ou não dava para competir, porque já tinha várias outras emissoras, a televisão já tinha chegado. Já tinha FM, entendeu? E naquela época, imagina, eu me lembro muito bem que isso para fazer a rádio eram 100 e poucas pessoas na folha de pagamento, porque cada departamento era muita gente. Bem, aí os filhos do Edir, você e os seus irmãos montaram a Rádio Cidade Morena, é isso? Isso. Teve um delay aí. Sim, é porque na época tinha a Rádio Raulan, que era do pessoal nossos amigos e coisa e tal, eu gostava daquilo, já fiquei naquela história. Saiu lá no Rio de Janeiro, saiu a Rádio Cidade, que era do Grupo Jornal do Brasil. Então, que era uma rede, na verdade. E que era um sucesso, era o DJ que falava, tocava as músicas, a gente adorava. E eu fiquei com aquilo na cabeça até que eu pedi para o papai, para ver se consegue uma concessão para a gente. Naquela época ainda era na base da amizade, né? E aí ele conseguiu para nós e nós fizemos a Rádio Cidade Morena. Que cidade? Que era um chavão dele? Não, do meu avô. Do teu avô. Era uma crônica que ele tinha domingo no jornal chamado Instantâneos da Cidade Morena. E nós fizemos essa E aí vocês passaram um bom período como afiliados da Rede Cidade, que é do Jornal do Brasil. Antes disso, teve mais uma confusão, porque nós já éramos a Rádio Cidade, a Rádio Cidade Morena e coisa e tal, e uns 3 meses depois apareceu uma carta de um advogado famosíssimo no Rio, dizendo que era para a gente tirar o nome urgentemente, porque aquele nome fazia parte do Jornal do Brasil. E eu digo, puxa, e agora o que eu vou fazer? E aí nós pegamos o avião e fomos lá. Ele disse, olha, eu não quero tirar, mas tem que tirar, mas como? Por que a gente não faz uma Rádio Cidade lá? Porque a gente não tem rede. A gente, bora começar a fazer. Então vocês foram o primeiro? Não, foi o segundo. O segundo de Recife foi o primeiro.
Entendeu? Aí nós fizemos, agora, era tudo na base do fax. A gente recebia a programação por fax, a gente recebia as gravações por cassete. E foi um sucesso escandaloso. Nós fizemos, nos divertimos. Onde é que surgiu o Palácio do Rádio nessa história aí? Não, o Palácio do Rádio, ele consta que ele era ia ser uma praça, tinha sido lançado umas 3 vezes aquelas pedras fundamentais e coisa e tal, e o vovô, com aquela amizade que ele tinha, né? Ele tinha uma amizade com o Judá Levi. Ele chegou, engenheiro famoso. Famoso, foi um dos primeiros a fazer os edifícios aqui em Belém. E também é muito amigo dos prefeitos, aquele negócio todo. Eles disseram, olha, nós vamos fazer aqui, de vez de fazer uma praça, nós vamos fazer um edifício conceito. Esse edifício conceito vai ter um shopping center embaixo, que é aquela galeria. Aquela galeria. E vamos fazer um teatro ao lado para mais de 1000 pessoas. Foi o Cine Palácio, que hoje é a igreja. Exatamente. Né? Então eles conseguiram fazer aquilo. Sendo assim, eles pegaram e botaram o nome Palácio do Rádio, porque a Rádio Clube ficou no 2º andar inteiro, e era por isso é o nome Palácio do Rádio. Bem, aí demandou o tempo, aí parece que a Rede Cidade acabou, foi quando vocês passaram a ser afiliados à Jovem Pan. Sim, chegou um dia lá, 10 anos depois, acho que teve problemas políticos dentro do Jornal do Brasil e já estavam meio capengas, aquela história toda, e aí chamaram e disseram, olha, hoje em dia, a partir de hoje não tem mais a rede. Agora, quem quiser ficar com o nome e continuar, pode continuar. E nós voltamos e disse, pô, não sei se a gente quer continuar assim, como é que a gente vai fazer? E alguns dias depois nós recebemos um telefonema do pessoal da Jovem Pan e que convidando a gente para perceber se nós gostaríamos de fazer uma expansão da rede, que a gente estava começando a rede naquela época. Foi quando nós percebemos, inclusive, que o velho Tuta Machado de Carvalho, ele era sócio do meu avô na época dos grandes, por exemplo, eles tinham um casting, né, de artistas e cantores e orquestras que andavam pelo Brasil inteiro. E o vovô era, além da Rádio Clube, era diretor do Teatro da Paz. Então, na época de aniversário da Rádio Clube, todo aquele casting, durante uma semana, era só apresentações, era um Rock in Rio que acontecia. Uma caravana. Uma caravana. Uma caravana holiday. E eu não sabia disso, nem eles se socavam. Com o passar do tempo é que nós fomos, poxa, o negócio é mesmo. E agora, Janjo, a Jovem Pan marcou bastante, né? Ela se segmentou em torno do público jovem, realmente. Vocês conseguiram manter aquela linguagem que o jovem gosta? O lance da Jovem Pan, primeiro que nós gostamos muito de fazer uma coisa muito moderna. É coisa da gente mesmo. E o pessoal da Jovem Pan, eles são muito profissionais, são muito detalhistas, eles são muito, sabe, também não são comerciantes, eles são radialistas mesmo, pessoal de empresa mesmo. E nós começamos a colocar aqui, no começo, mas é uma rádio paulista, ninguém vai gostar. Eu digo, isso aqui é bacana, isso aqui vamos fazer, vamos acontecer. E vocês regionalizaram a história? Exatamente. Nós fizemos uma Jovem Pan Belém, praticamente. Janjo, final do mês agora, vocês saem, vocês desligam o contrato da Jovem Pan. Isso. Né? Vocês venderam para a rede amazônica, que é de Manaus. Sim. E eles vêm montar a CBN. Sim, vêm montar a CBN. CBN, acho que é CBN Norte, alguma coisa que eles estão fazendo com a CBN e customizando aqui para o norte inteiro. E aí eles vão tomar Vocês já conseguiram elaborar pessoalmente essa saída? Mais ou menos. Porque não é muito fácil. Pois é, eu sei. Mas basta dizer que eu sempre morei na Presidente Vargas e trabalhava na Rádio Clube com meu pai. E depois, mesmo casado, eu trabalhava na Rádio Cidade e depois na Jovem Pan, também na Presidente Vargas. De uma hora para outra, eu não vou mais para lá. Não é fácil. Então, até o elevador vai reclamar. É meio esquisita essa parte, sabe? Mas é o tempo, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que saber como é que lidar com isso. E saber sair no auge, né? Eu acho que nós conseguimos isso. Dá uma de Pelé. Não sei se, mas eu acho que nós conseguimos isso. Eu só tenho a agradecer ao meu irmão, Edir Augusto, aos meus outros irmãos, Edgar, a Celina, a Ana Carolina, aos funcionários, nossos colaboradores, que foram realmente, eu tenho a sorte
Nós tivemos a sorte de ter uma das rádios mais promissoras daqui de Belém, que colocou muita coisa moderna, muita coisa criativa no ar, que teve faturamentos muito expressivos por causa disso, e nós renovamos o tempo todo algo que a gente imagina não renovar, que não existe. Né? Bem, agora, Janjo longe da comunicação é difícil. Edir também. Não sei. Quer ver a internet aí? Não sei, eu não pensei ainda nada disso, não. Eu não pensei ainda nada disso. Bora ver, né? Janjo, muito obrigado por essa entrevista histórica, toda essa relação aí. As novas gerações talvez não saibam como tudo começou, né? Já conhecem só lá o Janjo falando no Big, coisa e tal, né? E não sabem que tem toda uma trajetória, um legado muito interessante. Sempre foi muito natural para nós fazermos tudo ali, sabe? Ninguém imaginou e nem criou. Nem criou. É natural de vocês mesmo, vocês cresceram com isso. Pois é, então é uma coisa muito... Bora ver como é que vai ficar. Muito obrigado, Janjo. Obrigado, mano. Logo depois do intervalo, Marcos Bacelo, que é diretor médico do Hospital Adventista de Belém, estará aqui conosco. Eu volto já.